Bom, pessoal, tudo bem? Vamos lá, a gente veio aqui hoje mais uma vez para falar das nossas carteiras mensais. Como sempre, a gente começa falando um pouco do pano de fundo que balizou as nossas decisões. Em primeiro lugar, acho que gostaria de destacar, a gente mantém o portfólio diversificado, mas ainda com mais nomes que ganham com a queda dos juros. Acho que essa foi a tônica, principalmente do final do ano passado, ali principalmente novembro e dezembro, e deve ainda ser a tônica no ano de 2024. Além disso, o que vale chamar a atenção, a gente fez muito pouca alteração nos portfólios, fez um mês com menos alterações desde que eu estou aqui na Guide tocando os portfólios. A gente ainda continua com poucos nomes de commodities nos portfólios, a gente ainda acha que é melhor, olhando o cenário econômico, melhor ter empresas que são consumidoras de commodities, como é o caso de empresas de frigoríficos, ou até M. Dias Branco também, que é uma empresa produtora de biscoito, de massa, de farinha, do que ter produtores de commodities, né? Acho que a principal mudança aqui que eu vou comentar foi a saída de alguns nomes no setor imobiliário e também no setor de saneamento, de utilities, né, que inclui saneamento básico e energia elétrica, que a gente mudou esses nomes em mais de um portfólio. O último ponto que eu chamaria a atenção também, os portfólios têm tido um desempenho positivo, né? Então talvez se explique daí um pouco por que a gente não está fazendo grandes alterações, né? Em time que está ganhando não se mexe. O que eu chamaria a atenção aqui, só para falar um pouco de 2023, a maior parte dos portfólios teve um desempenho positivo, como dá para ver nessa imagem, acima do benchmark. O que chama mais atenção aqui, a carteira de dividendos teve mais uma vez um desempenho excepcional. A carteira Top Hicks também ficou acima do Ibovespa. Teve, obviamente, suas carteiras aqui, nosso lado negativo, vamos dizer, principalmente na carteira semanal, onde teve uma semana a gente acabou colocando Centauro, acreditando que os resultados iam melhorar, os resultados foram ruins, a ação caiu bastante, isso machucou bastante a carteira semanal, que é uma carteira bem concentrada, né, só com 5 nomes, que se explica um pouco do desempenho mais fraco dessa carteira. Mas, como eu falei, de uma forma geral, o desempenho foi positivo, melhor do que o benchmark na maior parte dos portfólios aqui sugeridos pela Guide. E começando pela carteira Valor, aquela carteira mais enxuta que a gente manda para o Jornal Valor Econômico todo mês, a gente fez 3 alterações, aqui até um pouco mais do que o normal. A gente tirou Embraer, Sabesp e Allos para colocar Cosan, Eletrobras e MRV. Tá? Aqui a explicação é bem simples, no caso de Embraer, a gente achou que era por mais que a gente goste desse nome para 2024 ainda, achou que era um risco um pouco alto ficar com o papel nesse mês, dado que a ação já tinha subido bem nos últimos meses, e ela deve anunciar as entregas de jatos do quarto trimestre de 2023 nos próximos dias. Eventualmente, se isso desapontar, pode ser que tenha uma correção muito grande. A gente achou melhor não correr esse risco, não nesse portfólio tão concentrado, que é o caso da carteira Valor. E no lugar a gente colocou Cosan, que é um nome que a gente tem colocado nos portfólios algumas vezes nesse ano, é um nome que a gente vê com bons fundamentos, com exposição a vários setores diferentes, incluindo açúcar e álcool, que está no momento positivo, também mineração. A Cosan é dona de um pedaço da Vale, que também está no momento positivo. Então a gente achou que fazia sentido essa troca. Também tirou Sabesp e colocou Eletrobras, aqui é uma troca bem simples. Sabesp subiu bastante, a gente já acreditava na tese da privatização, isso já vem acontecendo, foram dados vários passos no sentido da privatização, a ação subiu por conta disso, a gente achou que faria sentido nesse momento trocar por Eletrobras, que é uma empresa que ficou para trás nesse ano 2023, tem algum ruído relacionado à reestatização da Eletrobras que a gente acha que não vai acontecer. E por último a gente tirou a Allos, que é um papel também que performou bem nos últimos meses, uma empresa de shopping, e colocou um nome um pouquinho mais cíclico, um pouco mais arriscado, que é o caso de MRV, dado que a gente está acreditando na queda dos juros no Brasil, queda dos juros nos Estados Unidos. MRV é a empresa mais sensível a esse tema na Bolsa Brasileira, na nossa visão, então faria sentido fazer essa troca. Na carteira Top Hicks, as trocas são bastante semelhantes, né? A gente tirou Sabesp e Allos para colocar Eletrobras e MRV, mas aqui nesse caso a gente acabou mantendo as ações da Embraer, tá? Então, como eu falei, essa troca de Sabesp e Allos por Eletrobras e MRV foi uma troca que a gente fez em mais de um portfólio. Por último, nas carteiras de ações aqui, na carteira Small Caps, a gente acabou tirando
também halos para colocar MRV, foi a única troca que a gente fez nessa carteira. Como eu falei, foi um mês de poucas trocas, as carteiras têm performado bem, está bem posicionada, como eu falei, para essa alta do mercado que a gente está vendo nos últimos meses, praticamente uma alta impulsionada pela queda dos juros, então a gente não vê muito motivo para troca nessas carteiras. Por último, aqui na carteira de dividendos, a gente não fez nenhuma troca. Continua com uma carteira bem diversificada, incluindo nomes no setor financeiro, também empresas no setor elétrico e também algumas produtoras de commodities, que no Brasil são os maiores pagadores de dividendos historicamente e provavelmente também em 2024. Tá? Por último, na carteira BDR, a gente também não fez nenhuma troca. Essa é uma carteira que está sofrendo um pouco mais. Aqui cabe uma explicação bastante simples, porque dessa carteira não está indo tão bem. Se você vê as discussões do mercado americano nos últimos meses, boa parte da alta foi impulsionada por poucas empresas, particularmente as 7 empresas. No passado se falava até em 5, 4, né? Já teve a FANG, agora estão falando das 7 magníficas, que sempre inclui algumas dessas empresas de tecnologia, e o resto do mercado não tem performado tão bem. Como o portfólio não é tão concentrado assim nessas 7 empresas, ele acabou ficando um pouco para trás, mas a gente acha que ele está bem posicionado, está bem diversificado, inclui algumas dessas grandes empresas de tecnologia americana, então a gente optou por não fazer nenhuma troca nessa carteira BDR agora para o mês de janeiro de 2024. Por último, vale só chamar a atenção também na carteira de fundo imobiliário, que a gente não fez nenhuma troca. Essa também foi uma carteira que teve um bom desempenho em 2023, está bem diversificada, com um pouco mais atualmente de fundos de tijolo do que fundo de papel, dado que a gente acha que esses são o grupo que vão ter uma performance melhor nos próximos 12 meses. Tá? Então, esses comentários que eu queria destacar aqui, referente às nossas carteiras recomendadas para o mês de janeiro de 2024. Se você gostou do conteúdo, não deixe de deixar o seu like e também seguir a gente aqui, não só no YouTube, mas também nas outras redes sociais.